Boa noite, todas, todos e todes que estão nos ouvindo aqui nesse evento comemorativo do Mês da Mulher, na nossa Associação de Advogados de São Paulo. Eu queria agradecer muito a presença de quem está conosco aqui acompanhando no YouTube. Tem um problema aqui no título do evento. Esse nosso evento não é sobre produtores rurais, nossa luta, nossos direitos. Nós vamos discutir hoje vivências trans, da criminalização à ocupação de espaços de poder. E hoje temos um time aqui incrível para falar com vocês, e eu já vou passar direto a bola para a Amanda Souto Baliza, que é advogada especialista em direito da saúde, atuante na defesa dos direitos das pessoas LGBT e mais, primeira mulher trans do país a presidir uma comissão de uma seccional da OAB, sendo presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Goiás no ano de 2021. É a primeira mulher trans eleita para Conselho Seccional da OAB Goiás e no Brasil, coordenadora nacional da área jurídica da Aliança Nacional LGBTI+, diretora jurídica da Associação Brasileira de Famílias Homotrans Afetivas, a ABRAF. É um prazer imenso ter você aqui com a gente, Amanda. Muito boa noite. Boa noite, obrigada pelo convite. Vou fazer uma breve autodescrição, caso tenha alguma pessoa com deficiência visual nos acompanhando, ou acabe acompanhando esse vídeo posteriormente na gravação. Sou uma mulher trans branca, tenho cabelos pretos, lisos, eles estão batendo um pouco abaixo dos meus ombros. Estou usando um vestido preto também. Atrás de mim tem uma parede branca, não estou usando maquiagem. Pode ser que em qualquer momento passe um gato aqui atrás. Tem 3 aqui. E quando me pediram para falar sobre o título, fazer um título sobre o que ele falar, eu decidi falar um pouco sobre essa da criminalização da ocupação de espaços de poder. Eu acho interessante a gente mencionar isso, porque muitas vezes a sociedade tem a visão que se fala assim, na minha época não existia isso, mas eu consigo provar que existia. Quando os portugueses chegaram no Brasil, eles trouxeram consigo muitas coisas, né? Entre as coisas que eles trouxeram também suas legislações. E essas legislações, essas primeiras legislações que eles trouxeram, eram chamadas de ordenações do reino. E nas ordenações do reino, nós tínhamos lá o crime de sodomia, que ele penalizava as pessoas que tinham relação sexual com pessoas do mesmo sexo com a morte na fogueira. E naqueles códigos criminais lá das ordenações do reino, não é igual hoje, fala assim. Deixa eu soltar. Conseguem me ouvir melhor agora? E voltando um pouquinho então, quando os portugueses chegaram, eles trouxeram consigo as legislações que eles usavam também, que eram chamadas de ordenações do reino. E nas ordenações do reino não era como hoje que a gente fala assim, Código Penal, matar alguém, pena tal. Não, lá eles contavam uma historinha, explicavam por que aquilo era crime, por que aquela era pena. E aí lá eles tinham crime de sodomia, que era quando a pessoa tinha relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, e a pena era a morte na fogueira. E aí eles explicavam que a morte na fogueira é porque a pessoa se tornasse pó para que não houvesse memória dela. E aí a gente começa a traçar alguns paralelos com a realidade hoje, né? Por que eles queriam que a memória da pessoa desaparecesse? Porque aquela falácia que muitas vezes é divulgada, fala assim, uma escolha. Então, as pessoas pensam que a pessoa ser LGBTI+, é capaz de influenciar outras pessoas. Então, nesse sentido, eles queriam apagar a memória para que aquele comportamento desaparecesse da sociedade. E quando a gente pega hoje em dia, a gente pode ver o projeto de Lei 504, que vocês tiveram em São Paulo no ano passado. A ideia dele era justamente proibir publicidade com pessoas LGBTI+. Por quê? Porque pensam que a publicidade é capaz de influenciar, que é uma escolha. Então, seguindo a mesma lógica lá do crime de sodomia, eles queriam proibir para que aquele comportamento não fosse propagado na sociedade. E um tempo depois, lá em 1603, mais ou menos 1603, com as ordenações filipinas, veio um código novo, e nesse código existia um crime
Ele basicamente era punir com açoite e degredo, que era o exílio, as pessoas que fossem pegas usando roupas consideradas do outro sexo. Então, assim, o direito ele não se antecipa aos fatos sociais, né? Ele reage aos fatos sociais. Então, quando alguém fala assim, na minha época não tinha isso, eu penso, nossa, isso é bem antigo, viu? Porque se existia uma legislação para isso 500 anos atrás, com certeza esse comportamento existia. E aí, quando eles colocaram esse crime, eles tinham uma exceção também, que é uma exceção que é muito comum até hoje. A exceção era a seguinte: a pessoa podia usar as roupas desde que não fossem festas religiosas. Então, hoje, uma mulher trans, muitas vezes, ela é perseguida pela sociedade, mas um homem cis que se fantasia de mulher no carnaval não é. Então, esse é um comportamento que vai se repetir na sociedade. E aqui a gente chega à questão do princípio da legalidade, né? Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Só que isso não é verdade para pessoas trans e pessoas LGBTI no geral. Porque quando a gente pega a questão do crime de sodomia, a pena era a morte na fogueira. Ano passado, nós tivemos uma mulher trans incendiada viva em Recife, olha só. 500 anos depois, sofrendo a mesma pena sem que aquilo seja crime. Esses crimes eles deixaram de existir efetivamente em 1830, quando o Código Criminal do Império ele passou a vigorar. Mas desde então a sociedade continua condenando as pessoas LGBTI+, de diversas formas. Seja tentando forçar uma marginalização, seja tentando apagar através da violência e tantas outras coisas. A gente pode pegar alguns casos, por exemplo, de como a marginalização nas escolas é muito intensa. Existe um estudo chamado Juventudes da Escola, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o MEC. E nesse estudo, eles entrevistaram uma série de alunos, e esses alunos falaram abertamente que não mais ou menos uns 20% deles falam abertamente que não gostariam de ter colegas LGBTI+ na sala de aula. E aí, quando a gente faz o filtro desses estudos, desses 20% aí, mais da metade fala especificamente de pessoas trans. Então, essa marginalização que já começa na escola acaba refletindo depois na questão da empregabilidade, porque o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e a pessoa, muitas vezes, ela sai sem uma capacitação. Isso, com certeza, a Márcia vai saber falar muito melhor que eu. E só reforçando essa questão de que sempre existiu, as pessoas LGBTI sempre existiram, na última década, a estudiosa Marjorie Mark, ela conseguiu identificar o que a gente chama hoje da primeira travesti do Brasil, que foi dado o nome social para ela de Chica Manicongo, né? O nome de registro dessa pessoa era Francisco Manicongo, Francisco vindo do Congo, e foi julgada durante a Inquisição, justamente pelo crime de sodomia. E quando a gente para ver o depoimento desse processo, falavam que ela era um sometigo paciente e que sempre andava usando o que eles chamavam de pano cingido. E esse pano cingido, esse sometigo paciente, aí existem estudos do Luiz Motti que levantam o que esses termos significam, né? Sometigo era o termo usado para homens negros escravizados que tinham relações sexuais com outros homens, e o paciente seria a pessoa que tinha essa relação sexual de maneira passiva. E esse pano cingido era uma vestimenta considerada feminina. E naquela época existia um historiador que fazia relatos desses julgamentos que se chamava Capitão Cardonega. E ele falava o seguinte sobre as pessoas que usavam esse pano cingido. Ele falava assim: andam sempre de barbas raspadas que parecem capões vestindo como mulheres. Então, isso sempre existiu. Essa criminalização existiu, e depois veio a marginalização, e aí a gente começou a conquistar direitos na última década, um pouquinho mais da última década, né? A questão das pessoas trans, por exemplo, a gente teve lá o processo transexualizador no SUS ali em 2008, ele foi ampliado posteriormente em 2013. Nós tivemos o reconhecimento da homofobia, a retirada da homofobia do rol de doenças lá do OMS no CID-10 em 1990, e é interessante a gente falar também que o Brasil, no papel, ele muitas vezes é mais progressista que o resto do mundo, porque o Brasil retirou do rol de doenças em 85, né? E a gente foi avançando. A gente começa a conquistar os direitos sociais da população LGBT+, ali por volta de 2011, quando julga a DI 4277 e reconhece o direito à união estável. E até legal a gente ver a questão da evolução jurisprudencial,
Porque naquela época não se falava em casal homoafetivo, por exemplo. A decisão falava em pares homoafetivos. A questão do casal ela veio depois com a resolução 175 do CNJ. E a gente foi avançando, ganhando uma série de direitos no decorrer desses últimos anos, chegando ali em 2018, o julgamento da ADI 4275, que reconheceu a questão da retificação de registro civil em cartório, que foi um grande avanço. Antigamente, a pessoa precisava judicializar, e muitas vezes os juízes exigiam laudos psiquiátricos, laudos de cirurgia, questões desse tipo. Isso foi tudo superado. Inclusive, ano passado, a Romênia foi condenada na Corte Europeia de Direitos Humanos porque exigia que homens trans fizessem cirurgias para que retificassem seu registro civil. Então, que a gente conseguiu avançar muito nesse ponto, embora exista ainda uma barreira financeira para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade maior. E em 2019 a gente conseguiu o reconhecimento da LGBTI-fobia enquanto crime, né? Mas é interessante a gente mencionar essa questão da ocupação de espaços, que tem sido uma construção muito importante. Nas últimas eleições, na Aliança Nacional LGBTI, nós temos um programa que chama Vote com Orgulho. Nele, nós recebemos as inscrições de pessoas LGBTI+, que querem se candidatar, e a gente acaba dando um curso, uma capacitação, para que a pessoa possa ter chances melhores durante as eleições, e depois a gente faz um mapeamento das pessoas que foram eleitas. E nós tivemos um número recorde nas eleições partidárias de vereança, de pessoas LGBTI mais eleitas, né? À época, nós conseguimos mapear 100 e pouquinho, 103, alguma coisa assim. E pessoas trans, especificamente, se eu me lembro bem, foram 27 ou 28. Então, a gente já conseguiu trazer muitas pessoas para as câmaras municipais, né? Mas ainda existe muitas violências dentro das próprias câmaras municipais. A gente vê casos de vereadoras que têm que fugir do país, casos de vereadoras que são ameaçadas em razão da sua função, em razão de estar ocupando aquele espaço. Então, a gente precisa fazer com que, além da ocupação desses espaços, a gente consiga também ter uma efetividade. Porque muitas vezes a pessoa chega lá, apresenta um projeto de lei, aquele projeto de lei é boicotado e a pessoa não consegue avançar com as pautas que ela tenta defender. E isso acaba sendo uma forma de violência política muito grande, né? E esse ano eu tenho uma confiança muito boa de que nós vamos conseguir eleger parlamentares trans também para o Congresso Federal. E lá a gente vai ter um bom debate. Hoje nós não temos leis federais específicas que protejam ou garantam direitos à população LGBTI+. Tudo que a gente tem ou é judiciário ou é executivo. Questão do legislativo, a gente tem poucos avanços e nada específico. Para o ano que vem, a gente quer trabalhar muito com a questão do Estatuto da Diversidade, que ele está no Senado, lá na Comissão de Transparência, e também reapresentar o projeto do Estatuto das Famílias, que foi arquivado, mas a gente quer atualizar o texto para representar. E quando a gente vai partindo mais para a questão classista, hoje nós temos mais ou menos 1.300.000 advogados. Nós temos 2 conselheiras trans no Brasil, a Márcia em São Paulo e eu aqui em Goiás. Isso é um reflexo de alguma coisa que está acontecendo muito errado. Porque quando a gente fala da advocacia, que ela tecnicamente tem um acesso mais democrático das pessoas, mas quando a gente vai falar em magistratura, quando a gente fala em defensoria pública e Ministério Público, eu não tenho nenhuma notícia de pessoa trans na carreira. Nós conhecemos pessoas trans que ocupam os cargos administrativos, mas até hoje eu não vi nenhuma juíza trans, ou defensor, defensora, ou promotor e promotora. Esse é um problema que a gente precisa sanar também. Porque quando as pessoas ocupam esses cargos, e a gente estava conversando aqui um pouco antes de iniciar o painel, elas conseguem ter uma visão mais ampla. E muitas vezes advogados trans de outros estados, ou até aqui mesmo de Goiás, acabam me procurando para querer tirar alguma dúvida sobre como funciona a questão do sistema OAB. E mês passado, se eu não me engano, um colega me procurou com um caso muito triste. E veja bem o que aconteceu. Ele fez a retificação de registro civil e tentou mudar os documentos na ordem do estado dele. Só que quando ele chegou lá, o pedido não foi submetido de maneira administrativa para fazer a mudança de nome e gênero. Eles pautaram isso no conselho. Ele teve o pedido de retificação de registro na ordem submetido à apreciação do conselho. O conselho, dependendo do estado, tem 100, 150 pessoas. Imagina só o constrangimento que esse colega passou. E outras questões também que a gente vai identificando com o tempo, né? A gente está no 3º mês dessa gestão e
eu preciso fazer minha suplementar no Mato Grosso. E aí eu fui ver o regulamento ele estipula que a gente precisa juntar a cópia integral do processo. E como eu retifiquei o registro após o ingresso no OAB, significa que a cópia do meu processo integral consta os dados antigos, ou seja, eu tenho que expor os meus dados antigos para ter direito a fazer uma inscrição suplementar. Esse é um problema muito sério. E eu conversei com o nosso presidente aqui, ele falou assim, não, Amanda, ser uma das primeiras tem os seus pontos positivos, mas infelizmente acaba esbarrando com esse tipo de questão. Redija um projeto, que eu vou levar esse projeto ao Conselho Federal para que a gente possa amenizar essa questão para as pessoas que vierem. Então, eu estou redigindo esse projeto para que a gente consiga evitar tanto o caso do colega que teve essa questão submetida ao Conselho, quanto o caso da suplementar. Então, é por isso que é importante que a gente ocupe esses espaços. Porque quando a gente ocupa, a gente consegue identificar essas questões que muitas vezes as pessoas que estavam lá, até de boa vontade, não conseguem identificar, porque elas não sofrem aquilo. Agora, imagina só, se a gente continuar nessa marginalização que é tão comum, né? Essa falta de acesso aos espaços de poder, essa falta de acesso às questões, aos cargos de decisão, a gente nunca vai conseguir chegar na equidade que a gente tanto busca, que a gente tanto precisa. Nesse sentido que é importante que a gente enxergue essa história desde quando era tudo criminalizado, desde do momento que passou essa marginalização e agora quando a gente começa a ocupar esses espaços e para quando a gente consegue finalmente dar uma visão maior para as instituições. Eu gosto de falar que as instituições elas são como espécies da natureza. Quando uma espécie ela tem uma diversidade genética muito baixa, ela eventualmente vai ter problemas congênitos nas futuras gerações. As instituições são da mesma forma. Quando elas não têm diversidade, elas ficam engessadas e elas não conseguem se adaptar às novas realidades, não conseguem se adaptar aos anseios da sociedade. Então, a gente precisa fazer com que as instituições sejam cada vez mais diversas para que a gente consiga ter uma visão mais ampla, que a gente possa enxergar novos problemas e novas soluções. Eu acho que é isso, meu tempo está acabando. Obrigada, estou à disposição. Muito obrigada, Amanda, pelas suas palavras. Eu já tenho algumas perguntas aqui, mas vamos ouvir todo mundo, depois a gente consegue voltar. Eu queria passar a palavra agora, nós vamos ouvir sobre mulheres, direitos humanos, violência no contexto da pandemia. Eu queria passar a palavra para o Dimitri Salles, que é advogado, é mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC São Paulo, é professor visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires e do curso de graduação em Direito da Unip. Foi coordenador de políticas para a diversidade sexual do Estado de São Paulo, presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Dimitri, muito bem-vindo, você está com a palavra. Boa noite, Juliana. Boa noite, Amanda, Márcia, minha querida amiga Márcia, minha amiga Amanda, Robson. Eu quero saudar vocês, agradecendo o convite, mas também saudar o Felipe, a Ângela, da ASP, agradecer também ao Eduardo pela oportunidade de, mais uma vez, voltar à Associação dos Advogados de São Paulo para a gente bater um papo. Eu sempre disse que a ASP, ela abraça ideias muito inovadoras. Talvez se não fosse a ASP, a gente não tinha conseguido realizar lá para 2006 o primeiro curso de direito homoafetivo do Brasil, quando a gente ainda estava começando a tatear esses direitos, dar uma formatação, criar as comissões na UAB, criar toda uma estrutura de uma advocacia voltada para a diversidade sexual. Então, para mim é sempre muito bacana, muito feliz poder voltar à ASP, eu agradeço imensamente a oportunidade. Primeiro, um outro registro de felicidade é que a gente reencontra amigos aqui. Há muito tempo que eu não vejo a Amanda, acho que a última vez que a gente participou de uma mesa foi no ano passado, acho que no começo do ano passado, não lembro. Márcia, então, há muito mais tempo ainda. Então, é muito bom estar com vocês. A ASP, Juliana, tinha perguntado se eu queria fazer a palestra presencialmente, ir até o estúdio da associação. E eu demorei a responder porque eu queria saber se alguém mais tinha topado, porque eu iria adorar reencontrar todos vocês presencialmente. Mas acho que a gente está chegando aí, não por decreto, mas chegando ao fim da pandemia. Aliás, nós não chegamos ainda no fim da pandemia. Ainda é importante que a gente use máscaras, é importante que a gente não caia nas jogatinas da política em torno da nossa saúde, do direito à saúde, do direito a enfrentar a pandemia.
E o meu tema é justamente sobre a pandemia. Eu queria começar um pouco trazendo sobre a insurgência da pandemia. Ela vai interromper toda uma continuidade absolutamente acelerada das nossas vidas. Ela vai, de alguma maneira, interromper uma sociedade que já se encontrava quase que superando alguns paradigmas arcaicos, como, por exemplo, não temer a morte, uma sociedade que politicamente estava retrocedendo, e ainda está, mas naquela época retrocedendo, na medida que o governo federal flertava com atos golpistas. A gente, numa profunda contradição entre a necessidade de aprimorar a democracia e tentar conter atos golpistas, é nesse contexto de apreensão, de uma vida absolutamente acelerada, de relações que vão se tornando mais líquidas, que insurge a pandemia, nos devolvendo ou nos colocando numa situação absolutamente inédita, cuja primeira marca foi nos arrancar do convívio social, nos tirar da possibilidade da convivência social. Mais do que isso, ela nos revela a brutal exclusão digital do nosso país. Ela revela como o país ainda é muito desigual. Ainda que a gente falasse da possibilidade de educação à distância, tudo isso como um projeto para adotar as mídias ou o avanço tecnológico, nada disso poderia ser concretizado diante da insurgência da pandemia, quando nós somos tomados ou nos é revelado a brutal exclusão digital. A pandemia também revela e gera um aumento significativo da miséria e das vulnerabilidades. E quando eu falo miséria, embora eu tenha pensado, enquanto preparava a palestra, na miséria econômica, agora falando para vocês, me veio também a possibilidade de um outro tipo de miséria, de uma miserabilidade humana, né, do acirramento das tensões sociais, do acirramento dos preconceitos, da forma como a pandemia escancarou a violência, de modo geral. Tanto a violência na sociedade, com o aumento das discriminações, dos preconceitos, a gente vai ver isso muito fortemente na população LGBT, na população de mulheres e também na população de imigrantes e refugiados, mas também uma violência estatal, quando você se depara com o dado de que, no auge da pandemia, com a população recolhida em suas casas, houve um aumento da letalidade policial em São Paulo. A polícia de São Paulo matou mais no começo da pandemia do que antes. E, óbvio, os dados apontam que a mortalidade provocada pela letalidade policial atinge, em especial, jovens negros e periféricos daqui da grande São Paulo. A pandemia nos trouxe o medo da morte. De alguma maneira, nos revela a nossa finitude, nos coloca diante do risco. E, mais do que isso, a pandemia nos trouxe a própria morte para perto da gente, para dentro das nossas casas. Mais de 650 mil pessoas morreram em razão da Covid-19, sendo que boa parte dessas mortes poderiam ser absolutamente evitáveis. A pandemia nos traz a morte desafiando as nossas teorias jurídicas, as nossas certezas científicas. É um vírus que absolutamente não se pode carimbar nele uma disputa moral, como foi com o vírus do HIV nos anos 80, quando se atribuía à pessoa com HIV a responsabilidade pelo seu mal, pelo seu adoecimento. É um vírus que está no ar, que pode infectar qualquer pessoa, por mais que essa pessoa tenha tomado cuidado ou não. A pandemia ainda nos traz algo muito difícil, que é um luto de uma nação. Quando a gente perde uma pessoa querida, essa perda por si só já nos dói muito. Seja a perda de um amor, ou seja a perda física mesmo da morte. Já nos dói muito. E leva um tempo para a gente mensurar, para a gente mastigar esse luto. Quando a gente não cuida desse luto, ele vira problemas mais para frente. Vira outras doenças. Agora imaginemos uma nação inteira em que 650 mil pessoas morreram. A pandemia cavou um luto profundo no tecido social brasileiro que ainda não foi trabalhado, que ainda não foi vivenciado, causando aí rupturas ou fraturas que ainda serão sentidas pela própria sociedade brasileira. Nesse contexto de pandemia, há um aumento significativo da violência contra as mulheres. E esse aumento não se dá só nas grandes cidades.
Há uma pesquisa da Federação Nacional dos Prefeitos e Prefeitas que apontam que, de forma generalizada, nos municípios do Brasil, grandes ou pequenos municípios, houve um aumento da violência contra mulheres. Esse aumento se dá, por exemplo, com o aumento de prisões em flagrantes só em São Paulo, nos primeiros meses da pandemia. Houve um aumento de 51% do número de prisões em flagrantes em decorrência de violência doméstica. Há uma outra questão que a pandemia aponta para a gente. Ela vai desequilibrar a economia, o aspecto econômico propriamente dito, gerando desemprego, uma redução significativa da renda das famílias. Isso vai afetar principalmente mulheres e também, de alguma maneira, vai afetar a convivência dessas mulheres com homens agressores. Até porque, ou pela necessidade de se manter em isolamento social, ou em razão do desligamento dos seus vínculos trabalhistas, essas mulheres passam a conviver mais dentro de casa. E isso vai gerar um aumento em 30% dos pedidos de medidas protetivas de urgência e ainda, ao mesmo tempo, paradoxalmente, um aumento das subnotificações dos casos de violência doméstica, muito em razão de que essas mulheres submetidas à intensa violência e apegadas aos seus companheiros, aos seus maridos, por uma dependência econômica advinda pelo empobrecimento vindo pela pandemia, não conseguiam sequer denunciar a violência sofrida. Essa situação vai impactar, ou também vai se demonstrar, e há um dado que aponta que a violência doméstica no Brasil, ela ocorre, 66% dela no âmbito do lar. É no âmbito do lar, da casa, que tiveram que conviver vítimas e agressores, por várias razões, mas especificamente pela questão do desemprego, aumento do desemprego, e também pela necessidade do isolamento social. Isso vai gerar um estresse e uma tensão permanente, afetando diretamente essas mulheres. Isso, Amanda, para a gente não ter que entrar, por exemplo, na questão LGBT, estou tentando focar na questão das mulheres, mas eu vou falar um pouco disso. Vejam vocês, há um aumento significativo da violência doméstica no Brasil. Só na cidade do Rio de Janeiro, o aumento foi de 50%. Aliás, no estado do Rio de Janeiro. No estado do Rio Grande do Norte, o dado do aumento da violência contra a mulher é de 258%. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no curso da pandemia, a violência contra a mulher no estado de São Paulo cresceu em 431%. De que maneira a gente pode tentar entender as causas desse aumento dessa violência contra a mulher? Primeiro, uma cultura fortemente machista, uma cultura predominantemente machista, que sempre estabeleceu as regras no nosso país. Quando a Amanda fala da necessidade de eleger parlamentares LGBT, especialmente parlamentares travestis e transexuais, e aponta essa necessidade pelo viés de impactar a construção do direito, ela está absolutamente correta. Toda a nossa construção social, jurídica, cultural, é muito fortemente impactada pelo machismo. Esse é um dos fatores que ajudam a entender o aumento da violência no curso da pandemia, que está muito atrelado, aliás, ao estresse provocado por esse medo da morte, ou pela presença da morte, ou pela necessária imposição ou imposta convivência entre mulheres e maridos e companheiros no período do recolhimento social. Um outro elemento que talvez ajude a entender seja o fato de que no Brasil a gente dá muito pouca atenção às soluções pacíficas dos nossos conflitos. Mesmo nas faculdades de direito, principalmente quando a gente vai lá aprender sobre o processo, o que mais se faz é estimular, é impulsionar o conflito como uma forma alternativa de resolver os problemas. O que mais faz é desmerecer, por exemplo, medidas como conciliações e apostar, mesmo sob o ponto de vista econômico, na solução dos conflitos na solução dos problemas pelo meio do conflito. Essa forma de encarar a solução dos nossos problemas impacta também a nossa realidade brasileira, em outros aspectos que não são no direito, mas sobretudo na vida social. Os conflitos sociais na nossa sociedade são sempre levados para o campo da disputa, em que há a necessidade de vencer, de constituir um vencedor e um derrotado. E mais do que isso, a absoluta ausência, ou quase absoluta ausência, do compromisso do Estado
com a proteção aos direitos das mulheres. Esses fatores vulnerabilizam as mulheres no nosso país e, mais ainda, impulsionam a violência e a impunidade. Ainda que a Lei Maria da Penha, que para mim é uma lei extraordinária, tenha provocado mudanças significativas, nós não conseguimos alterar substancialmente a cultura de machismo e violência no nosso país. Mas fico a pensar como é que vai ser o pós-pandemia. O que vem depois de tudo isso? Não acho que a gente tenha acabado a pandemia ainda, acho que estamos a caminho disso. Mas fico tentando entender o que virá desses novos tempos. Será que a gente vai ter aprendido alguma coisa? Será que esse impacto de 650 mil mortes terá gerado alguma forma de consciência, de valorização da vida, ou de pelo menos de preservação da vida como um direito fundamental? Ou se, no mínimo, a ideia da preservação da dignidade da pessoa humana como elemento que constitui as relações jurídicas do nosso país? Eu tendo a ter uma análise um tanto pessimista dessa situação. Mas, ao mesmo tempo, há em mim uma esperança, uma expectativa de que algo precisa ser aprendido desse processo. Sobretudo da experiência do luto de uma nação inteira, que terá que lidar, que elaborar esse luto para que a gente não volte a ter práticas genocidas no país. Algo terá que sair disso tudo. E aí me parece que há uma grande responsabilidade para o sistema de justiça. Eu não vou adentrar, por exemplo, na perspectiva da justiça de transição, porque não é bem o tema da nossa palestra, mas me parece que o Brasil deve, superado esse momento político, esse momento pandêmico, olhar para essas feridas e responsabilizar aqueles que contribuíram para práticas genocidas no nosso país. Isso é uma imposição não só ética, mas uma imposição democrática, sob pena de nós não termos a condição de limitar as autoridades nos seus arbítrios. E isso resultar no decréscimo ou no desmerecimento da própria democracia. Eu fico pensando na possibilidade do sistema de justiça voltar-se a olhar para a sociedade, para o próprio direito, em outra perspectiva. E aí me parece que é indispensável a gente encarar o luto e tratar desse luto. Entender as feridas que a pandemia nos provocou. Entender em que medida ausentou-se o Estado no seu dever da prestação da saúde como um direito fundamental. Entender em que medida é preciso reparar as vítimas da pandemia. Olhar, por exemplo, para as dezenas, centenas de órfãos da pandemia, crianças e adolescentes que perderam seus pais vítimas da Covid-19. Nós vamos ter que, a partir dessa reflexão sobre o luto, gestar novos valores de convivência social e, sobretudo, de responsabilidade pública no convívio com a população e o Estado brasileiro. Não me parece que, se a gente não fizer esta reflexão, se a gente não elaborar o luto de 650 mil pessoas, não me parece que nós teremos tirado saldo positivo algum dessa tragédia. Saldo positivo no sentido da perspectiva do avançar, do melhorar a nossa sociedade. A tragédia terá ficado como uma marca da nossa história, como outras tragédias que pouco influenciaram a transformações momentâneas, mas que resultaram depois em graves problemas para a nossa sociedade. Além disso, mais do que nunca, a gente precisa ter uma nova perspectiva para a concretização dos direitos fundamentais, em especial, em razão do tema do mês de março, dos direitos fundamentais das mulheres. E aí, eu tenho insistido muito e vou insistir aqui com vocês. O direito precisa voltar a dialogar com outras ciências. Não só o direito de família, que dialoga com a psicanálise, mas é preciso que todo o sistema de justiça, ou todo o sistema jurídico, para ser mais preciso, consiga dialogar com outras ciências e em perspectivas absolutamente inovadoras. E aqui eu quero pontuar que é mais do que urgente que a gente faça um diálogo sobre a questão de classe, apontando a concretização de direitos a partir da questão econômica, afastando preconceitos ideológicos e tendo a capacidade de ter uma inteligência suficiente para analisar de que o direito, embora vivenciamos uma só ordem constitucional,
não se concretiza igualmente diante das condições econômicas do nosso país. Eu, quando comecei a pensar o meu doutorado, o meu primeiro projeto de doutorado chamava-se Direito Constitucional do Sertão, que eu dizia que existia o centro e o sertão no nosso país, e que a nossa Constituição não se concretizava igualmente no centro e nos sertões do nosso país. Há uma grande diferença que diz respeito diretamente à questão de classe, à questão da construção econômica do nosso país. E o direito precisa se atentar a isso sob pena de insistir em se concretizar como um ideal utópico de direito romântico, como se fosse possível concretizá-lo em condições de igualdade para todas as pessoas, quando, na perspectiva de classe, mulheres pobres sofrem muito mais violência doméstica do que mulheres ricas. Na perspectiva de classe, as diferenças econômicas são marcadores essenciais para o acesso ao direito ou mesmo para a concretização desses direitos. Nessa mesma toada, nós precisamos olhar o direito também numa perspectiva de diversidade de gênero. Nós temos aqui 2 mulheres transexuais, travestis transexuais, que emprestam a sua dignidade, a sua história, a dignificar o próprio direito, nas suas práticas e onde conseguem impactar. Mas isso só não é suficiente. É preciso que a gente perceba que as diferenças de gênero vão além da questão biológica e também resultam em impacto na realização ou no exercício de direitos humanos de mulheres. E aí parte necessariamente da reflexão sobre o que é ser mulher. Romper a perspectiva meramente biológica do nosso direito na concepção dos sujeitos de direito. Quando a gente pega a nossa Constituição Federal, a palavra sexo aparece 7 ou 8 vezes na Constituição. Todas as vezes que a palavra sexo aparece, está vinculada a uma diferença biológica, seja para garantir direitos entre homens e mulheres, por exemplo, no ambiente de trabalho, mas somente nessa perspectiva, o que já era um avanço no processo constituinte de 1987. Mas já não é mais suficiente. É preciso entender a proteção e a concretização dos direitos das mulheres numa perspectiva ampla de gênero, de modo a abarcar nesta tutela jurídica do Estado e, sobretudo, nas relações sociais travadas no âmbito da comunidade política, todas as formas de ser mulher, afastando atos ou decisões judiciais que sejam negatórias de direitos ou denegatórias de direitos e afastando iniciativas tendentes a retroceder e anular a proteção dos direitos de todas as mulheres. Como, por exemplo, iniciativas legislativas que se voltam a desmerecer a dimensão de gênero de travestis e transexuais. É uma responsabilidade nossa, da advocacia, do sistema de justiça, constituir efetivamente um novo pensamento, reconhecendo as mulheres para além da perspectiva meramente biológica e, mais ainda, concretizando a decisão do Supremo Tribunal Federal de 2019, 2018, 2019, que, ao meu ver, é uma decisão importantíssima, porque ela vai além da possibilidade de travestis e transexuais alterarem a sua identidade de gênero no cartório. Na essência da decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhece o gênero como um direito fundamental e, como tal, um direito oponível a qualquer direito de terceiros, um direito superior aos demais direitos e, sobretudo, uma pedra angular do nosso sistema de justiça, como todos os direitos fundamentais. A decisão do Supremo ela é grandiosa e ainda muito pouco explorada e muito pouco compreendida, porque ela vai além daquilo que foi pedido na petição inicial apresentada pela então Procuradora-Geral Débora Duprat. A decisão do Supremo foi de uma coragem singular, tentando se aproximar da legislação argentina e conclui reconhecendo o gênero como o direito fundamental das pessoas travestis e transexuais. A construção da identidade de gênero, portanto, se sobrepõe a regras jurídicas anteriores à decisão do Supremo naquilo que lhe for contrário. E isso precisa impactar a nossa doutrina e especialmente a nossa jurisprudência. Há também que se pensar essa nova forma de direito pelo viés da raça. Este país é um país muito plural, de uma diversidade racial muito grande. Não dá para a gente concretizar o direito apenas olhando
de forma uniformizada, como se aqui houvesse uma democracia racial, e, portanto, não há que se falar de diferenças, não há que se pensar nas diferenças. Mas isso tem que ir além das iniciativas do Poder Executivo na promoção da igualdade. Isso tem que impactar a concretização dos direitos das mulheres negras, já que estamos falando no mês das mulheres, focando nas mulheres negras. Poderíamos trazer outros recortes, mas eu vou ficar nesses 3 que me parece que já são suficientes, já constituem uma tarefa suficiente para a gente poder tentar reconstruir o direito ou as relações jurídicas pós-pandemia. Além de tudo isso, me parece que, para concluir, Juliana, não sei como é que está o meu tempo, mas para concluir, há que se pensar um novo pacto social neste país. Eu gosto muito dessa expressão pacto social, como expressão do contrato social, como expressão que vem de Rousseau, que vem dos contratualistas, na verdade, mas Rousseau vai dar esse formato de pacto social, de contrato social. A Constituição de 88 é o nosso pacto social. Eu não estou defendendo uma nova Constituição, muito pelo contrário. Não temos nenhuma condição de alterar o sistema constitucional na conjuntura que estamos vivendo no Brasil de hoje. Seria um show de retrocessos. Mas eu estou dizendo de uma nova relação que se estabelece entre as instituições políticas do nosso país e a sociedade. A pandemia ainda não passou. Ela não vai passar por decreto. A pandemia ainda tem vitimado 300, 400 pessoas por dia no nosso país. Isso, por si só, já é um número muito distante dos dados de abril de 2020, quando morriam 4.500 pessoas por dia, mas também não é um número nada agradável para a gente poder relaxar. Ainda estamos vivendo sobre o impacto dela, com a degradação econômica do país, que não é só culpa da pandemia, mas encontrou na pandemia um espaço vicejante e que vai impactar na vida das mulheres, como de outras populações vulneráveis. Ainda vivemos esse espaço de tensão, mas é dessa tensão que há de se forjar uma nova relação social. Ou, pelo menos, armas que nos dê condição de prosseguir novas batalhas por direitos quando tudo isso passar. Eu não sei muito bem como será. Eu só espero que a gente não saia da pandemia como entramos, né? Que a gente não tenha passado por se deparar diante da morte, por temer a morte, por perder muita gente querida, sem que a gente tenha aprendido nada. Eu espero que a gente não passe por tanta miserabilidade humana e econômica, e mesmo miserabilidade jurídica, sem que tenhamos entendido que ou a gente transforma a sociedade de modo a ser mais inclusiva e diversa, ou a gente não vai conseguir formar nenhum tecido social efetivo. Seremos sempre um retalho de fraturas sociais, de misérias humanas, a guiar a nossa miséria, a nossa existência miserável, porque a gente não vai ter conseguido se entender como civilização. No fundo, o que eu mais espero é que a gente encontre uma justiça que cumpra o seu papel fundamental de concretizar os ideais republicanos que guiam nosso ordenamento constitucional, nossa Constituição. O meu desejo é que, pelo menos, a gente reflita sobre tudo isso e entenda o privilégio de ter saído vivo desta pandemia, para que assumamos a responsabilidade de construir uma nova sociedade. É a minha contribuição aqui na noite de hoje. Muito obrigado pela atenção de todas e todos. Obrigada, Dimitri. Várias questões aqui para a gente falar nas perguntas, mas agora eu queria passar a palavra à nossa querida Márcia Rocha, advogada, integrante da Comissão de Diversidade Sexual da OAB São Paulo, com assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association of Sexual Health, empresária, é pós-graduada em Educação Sexual, coordenadora do projeto Transempregos e conselheira seccional da OAB, recentemente eleita. Parabéns, Márcia, muito bem-vinda. Obrigada. Primeiro, eu quero cumprimentar a todos, o Dr. Robson, a doutora Juliana, a Amanda, o Dr. Dimitri, que é doutor de verdade, eu sei disso, porque eu estava lá assistindo a banca dele, quando ele defendeu a tese, né, estava lá assistindo a defesa da tese dele, que é um lindo otimista, né, que eu digo, eu só vou te dizer uma coisa, se a gente tiver democracia no ano que vem,
Eu já estou no lucro, eu já acho que nós vamos estar felizes da vida no lucro. Bom, eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher, eu me denomino como travesti, sou uma mulher trans branca, estou aqui com uma blusa azul com dourado, cabelos longos negros, que são meus mesmo, são verdadeiros, são meus não porque eu comprei, mas eles nasceram em mim. Estou com batom dourado e eu gosto sempre de começar falando um pouquinho sobre a minha história. Bem rapidamente, o Jimmy não aguenta mais ouvir falar isso bem há mais de Eu 10 aguento, anos. eu gosto. Há mais de 10 anos que ele escuta. Quando eu tinha 4, 5 anos de idade, que eu fui para o Jardim da Infância, eu ficava com as meninas. Porque eu entendia que ali era o meu lugar, que era o meu universo. Com o tempo, eu fui orientado que eu era um menino e eu tinha que ficar com os meninos. E aquilo foi uma violência para mim, eu não queria mais ir para a escola, mas minha mãe me obrigava a ir. E aí eu entendi que eu ia ter que, não, pelo menos, não fazer parte do universo, não estar ali participando do universo feminino, embora identitariamente sempre me identifiquei ali. E passei a levar uma vida dupla. Com 5, 6 anos de idade, deu para poder performatizar a feminilidade que eu sentia, com a qual me identificava. O universo feminino, aquilo que eu via o universo feminino, as mulheres e as meninas usando, se expressando, a forma como que elas se expressavam, eu queria também poder. Né? Então, como eu não podia ir em público, secretamente eu pegava a roupa da minha mãe, da minha irmã, me trancava no quarto e ficava ali, às vezes, me expressando da forma como eu desejava. Isso foi se passando a minha infância inteira. Com 8, 9 anos de idade, eu chegava a me maquiar, quando eu tinha oportunidade de ficar sozinha, chegava a ficar um dia inteiro trancada no meu quarto ou em casa, sozinha, usando roupas femininas, maquiagem, me expressando da forma como eu me identificava, como se expressam as pessoas correspondentes ao gênero com o qual me identifico, ou seja, as mulheres. Mas com 11, 12 anos, os corpos das meninas começaram a mudar. E eu me lembro que depois de umas férias, algumas meninas vieram já com seios começando a crescer, e eu percebi aquelas curvas, né, aquela mudança nelas, isso foi acontecendo gradualmente, e o meu corpo começava a ir para o lado errado. E aí aquelas minhas montagens furtivas já não me satisfaziam plenamente. O espelho, ainda que montado, ainda que vestida como menina, eu queria que meu corpo também começasse a ter as curvas, ele começou a ir para o lado errado. Eu vi uma travesti na rua aos 13 anos de idade, ela me disse o que ela tomava, eu fui na farmácia, comprei e comecei a tomar. Eu estou falando de mais ou menos 1977, 1978, regime militar. Não havia informação, eu não sabia sequer o que eu era, eu não sabia o que acontecia comigo, eu simplesmente queria. Comecei a tomar hormônio feminino, alguns meses depois começaram a se formar carocinhas nos meus mamilos. Depois de algum tempo, meus seios começaram a crescer, meu pai percebeu na camiseta branca da escola e me levou ao médico para ver o que estava acontecendo. E aí se sentaram meu pai e o médico à minha frente, começaram a me convencer. Eu tive que contar, né, o que estava fazendo, e aí eles sentaram à minha frente e começaram a me convencer a parar com a hormonização. E eu não queria, eu queria continuar. Meu pai falava, mas você vai ter seios, todo mundo vai saber, vai ter que usar sutiã. Eu falei, é isso que eu quero, eu feliz da vida. Em pânico, o médico argumentando também, me convenceu, dizendo perguntando se eu não queria ter uma família. Eu disse que sim, se eu não queria ter filhos. Ele disse, mas se você continuar se harmonizando, você vai ficar estéril. E esse foi, eu não sabia disso, esse foi o argumento que me fez parar. E por conta de várias vezes na minha vida, eu voltei a me harmonizar. Depois dos 18, 19 anos, eu ia para baladas GLS, nem existia o T, né? Gays, lésbicas, simpatizantes, né? O S, simpatizante, tinha mais visibilidade do que nós trans, né? Mas eu ia, me montava, ia para balada escondido, né? Sempre. Enfim, às vezes tomava hormônio, depois parava, enfim, era um desejo intenso que eu tinha, profundo, mas naquele momento que meu pai e o médico me convenceram, eu terminei o colegial, entrei na faculdade de Direito da PUC, fiz estágio na Defensoria Pública, antiga Procuradoria de Assistência Judiciária, à época, concursada,
me formei, tive meu primeiro emprego como advogado e fechador em uma das maiores imobiliárias do Brasil. Depois veio o plano Collor para o mercado imobiliário, eu fui morar fora, morei 1 ano nos Estados Unidos, terminei um curso de inglês, voltei a trabalhar no ramo imobiliário um tempo e logo depois montei minha primeira empresa. E mais ou menos nessa época surgiu a internet. E com a internet eu comecei a ter um pouquinho mais de informação, pelo menos comecei a ter acesso a outras pessoas parecidas comigo, semelhantes, que eram como eu, e também há um pouco mais de informação. Ainda trabalho acadêmico praticamente não existia. Mesmo fora do Brasil, eram muito poucos. Alguns anos depois eu casei, tive uma filha, alguns anos depois me separei e acabei conhecendo uma outra pessoa, já em 2005, 2006, já entrando no ativismo, já começando a compreender um pouco mais o que acontecia, comecei a estudar mais a questão LGBT, de gênero e sexualidade, e me aprofundar um pouco mais nesses assuntos, até que entendi que eu precisava realmente, o que eu era trans, e que eu precisava realmente era tomar hormônios. Comecei a tomar hormônios já aos 38, 39 anos de idade. O doutor Dimitri me conheceu nessa época, eu estava em transição ainda, não era assumida publicamente, e foi aí justamente, eu participava de reuniões do movimento social, de travestis e transexuais, para compreender um pouco o que acontecia, né? Os direitos que nós não tínhamos, né? Ainda antes de 2010 não havia nenhum, né? Direito para a comunidade LGBT. E aí, o doutor Dimitri Salles, então gestor, me convidou para fazer, também membro da Comissão da Diversidade, me convidou para fazer uma palestra na Comissão da Diversidade, e foi minha primeira aparição em público, como transicionada. Minha mãe estava presente, eu a levei, e dali em diante eu não parei mais de fazer palestras e aulas para subseções da OAB e faculdades de Direito. E numa dessas palestras, também com o doutor Dimitri Salles, junto e o doutor Assis Moreira Júnior, uma menina veio com um notebook e falou: doutora Márcia, eu não estou encontrando a senhora nos quadros da OAB. E eu disse: realmente você não vai encontrar mesmo, porque está com nome de registro, não existe nome social ainda. E aí o doutor Assis Moreira Júnior, já falecido, de Bauru, sugeriu que nós demandássemos dentro da OAB o nome social. O doutor Dimitri participou ativamente, brilhantemente, inclusive, e nós conseguimos, depois de 3 anos de demanda, aprovação por unanimidade no Conselho Federal da OAB, o direito ao uso do nome social para mim, extensivo a todas as outras pessoas trans do Brasil, a pedido da doutora Maria Berenice Dias. Mas nesse processo de compreender, de participar de movimento social, de estar na OAB, de estar discutindo direitos, né? E todos os nossos direitos foram conquistados nos últimos 10 anos, da união estável ao casamento, ao direito ao nome, à alteração de nome sem necessidade de judicialização, a criminalização da homotransfobia, a doação de sangue, todos esses direitos nos últimos 10 anos. Mas, naquele momento, quando eu estava ainda participando de movimentos sociais, tentando compreender, discutindo a questão dos direitos, me caiu uma ficha. E é isso que não importa na minha história. Eu percebi que naquele dia, aos 13 anos de idade, com meu pai e o médico à minha frente, tentando me convencer a parar de me hormonizar. Se eu tivesse dito: eu não quero saber, eu vou continuar, que era a minha vontade, eu quero ter 6, eu não quero saber, eu não seria nada. Eu não teria acabado o colegial, eu teria sofrido bullying, eu seria expulsa da escola, eu não teria jamais entrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1985, eu não teria feito estágio na Defensoria Pública de forma alguma concursada, não teria tido meu primeiro emprego como advogado e fechadora de uma das maiores imobiliárias do Brasil. Acho que hoje são parceiros da Transempregos, que pelo menos iam fazer parceria. Hoje eu não conseguiria o mesmo cargo lá, mesmo com toda a bagagem e experiência que eu tenho.
não teria morado fora, não teria empresas, não seria nada. Muito provavelmente não estaria nem. E quando nós conversamos com as pessoas trans, principalmente travestis, que estão em extrema vulnerabilidade, o que nós percebemos é exatamente essa diferença que aconteceu. Meu pai disse para mim, não conte. Esconda isso. Nunca conte para ninguém. A vida inteira, várias vezes eu dava pinta, ele percebia e falava, esconda isso. Ele nunca disse, não seja, não aceito o filho assim, eu não quero você assim, você não pode ser. Porque como é que a gente vai não ser? Como é que eu vou não sentir o que eu sinto? Como é que eu posso até fingir, ocultar, mas não ser, não sentir, é impossível. Não existe possibilidade de alteração de sentimentos, de desejos, não existe. Então, nesse momento, eu percebi que havia uma estrutura de controle na sociedade que precisava ser combatida. E quando eu falo hoje dessa ideia de necessidade de combater uma estrutura de controle, eu juntei um grupo de pessoas, eram 12 pessoas à época, tinha algumas pessoas trans, tinha algumas que não eram trans, gestores, etc. E nós começamos a discutir o que fazer. João W. Neri, que foi o homem trans que escreveu o livro Viagem Solitária, sugeriu que tinha um rapaz de Minas Gerais, Paulo Bevilacqua, que tinha ideia de fazer um site, e trouxe ele para São Paulo. E nós começamos a discutir nesse grupo, e dali surgiu a ideia do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho. E hoje, em 2013, a ideia surgiu, o projeto surgiu, em 2014 o site foi lançado, construído pela Daniela Andrade. Depois, em 2015, saiu o Paulo e a Daniela, e mais algumas pessoas. Eu fiquei praticamente sozinho com o projeto Transempregos, o site foi tirado do ar, eu fiquei trabalhando apenas com o Facebook, até que em 2017, Maite Schneider veio trabalhar comigo, e aí ela tem muita energia, sabe mexer com tecnologia, e o site voltou. Mas em 2015, no final de 2014, eu firmei parceria com o Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+, que são multinacionais, eram 8 à época, né? Em 2015, hoje são 140, tive com eles hoje de manhã, na reunião de presidentes, e à época eram 8, e eu pedi, no primeiro evento do qual eu participei, eu pedi para que houvesse ações afirmativas de contratação de pessoas trans. Em 2015, algumas dezenas de pessoas trans já foram contratadas, 2016 mais, 2017 mais, e assim por diante. Em 2020, com crise e pandemia, foram 707 pessoas trans contratadas no Brasil inteiro. Em 2021, praticamente 797 pessoas trans contratadas, só que, na verdade, foram mais, porque uma empresa só nos notificou em janeiro, então passou de 800 pessoas trans contratadas em todo o país. Atingimos agora, essa semana, 1.700 empresas parceiras, sendo mais de 250 multinacionais. E eu, dentro da UAB, além do nome social agora, estou também, assim como a doutora Amanda, ciente da nossa responsabilidade representativa, né, doutora, de estar representando toda uma categoria, como fazendo história, as duas primeiras pessoas trans a integrar, a fazer parte de um conselho excepcional da Ordem dos Advogados do Brasil, mas ainda é pouco, precisamos muito mais aí adiante. Mas, hoje, o que eu vejo, o que eu penso, e aí o tema do nosso evento hoje, nossa luta, nossos direitos, a minha luta, todos os dias, eu trabalho feito uma louca, eu na Transempregos, eu também tenho participado das sessões do conselho com bastante afinco, com bastante vontade de realmente fazer a diferença, como sempre fiz. Continuo fazendo palestras para empresas, para subseções da OAB, dou aula em faculdade, em 3 pós-graduações, dou aula em faculdade de Direito, palestras em faculdade de Direito também, simplesmente porque eu entendo que nós precisamos mudar a forma como a sociedade nos vê. A finalidade, se vocês entrarem no site do Transempregos e assistirem o nosso vídeo institucional, vocês vão ver várias pessoas que foram contratadas pela Transempregos. Cada uma dessas pessoas que é contratada, ela não tem apenas dignidade para ela. Ela não muda apenas a vida dessa pessoa.
ela muda a maneira como a família dela a vê, ela muda a maneira como os vizinhos a veem, ela muda a maneira como a sociedade, todo o bairro a vê. Ela ganha dignidade, ela ganha possibilidade, ela mostra que é possível e por que não. E é isso que nós também fazemos. Quando nós estamos representando, quando nós estamos no Conselho Seccional, quando nós estamos representando a Ordem dos Advogados do Brasil em algum evento como esse hoje, nós estamos mostrando que é possível uma pessoa trans trabalhar, ter família, amar. Eu me lembrei agora, eu estou participando de um processo, tá, de Figueira Santos, também trans, do Rio de Janeiro, de processo de reintegração dela na Marinha, ela é capitã de corveta, e eu escrevi um texto no recurso ao STJ que dizia o seguinte, que para todas as pessoas, acordar de manhã, tomar café com a família, pegar um ônibus e trabalhar, almoçar no restaurante, sair à tarde, pegar os filhos na escola, voltar para casa, passear num parque no fim de semana, beijar a sua pessoa amada, casar, adotar, ir a um banheiro. São coisas corriqueiras da vida de qualquer pessoa. E para nós, cada uma dessas coisas é luta. Cada uma desses direitos que deveriam ser de todos, constitucionalmente garantidos, para nós demanda luta, demanda sofrimento, demanda risco de vida, muitas vezes, simplesmente de andar na rua. Dimitri estava na primeira palestra que eu fiz na OAB, tinha acabado de ver o crime da lâmpada na Avenida Paulista, a gente estava no Gazeta, e eu disse que eu sou empresário, eu pago meus impostos, eu sou advogada. Não há uma pessoa, eu digo isso em público, em todos os eventos, vocês não vão encontrar uma única pessoa no mundo que diga que eu roubei, que eu enganei, que eu passei a perna, que eu fui desleal, que eu fui desonesto. Porque não tem. Eu pago um absurdo de impostos, porque eu tenho 3 empresas. Eu gero renda, eu gero emprego, eu gero riqueza, eu trabalho na Transempregos, eu trabalho na OAB de graça. Mas eu posso morrer simplesmente por andar na rua. Eu posso ser agredido, ou levar um tiro simplesmente por andar na rua. E meus eventos, minhas palestras para a OAB se chamam o direito de existir. Eu sempre pergunto por que é que eu não tenho o direito de existir. Sempre isso. Então é isso que eu vim aqui trazer para vocês hoje. Espero que eu tenha contribuído e a gente abre aí depois, mais tarde, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, a gente está aqui para responder. Obrigado. Márcia, muito obrigada. Obrigada por compartilhar conosco as suas questões pessoais, que são tão fundamentais nessa luta, na evolução dos direitos. Muito, muito obrigada por esse seu relato. E aí eu queria convidar nosso último expositor dessa noite, o Robson de Oliveira, que é advogado, é ex-conselheiro seccional, presidente da Comissão Permanente de Igualdade Racial da OAB São Paulo, mestrando em Direitos Humanos pela Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha, pós-graduado em Direito Imobiliário, especialista em Direito Imobiliário e Agrário, ex-membro das comissões de Direito Imobiliário, Urbanístico e de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB de São Paulo, e vencedor do Chambers Diversity and Inclusion Awards 2019, na categoria Future Leader Minority Lawyers. Bem-vindo, Robson, você está com a palavra. Boa noite. Antes de começar a falar sobre o meu tema, que é masculinidade, desconstruindo o machismo no combate à violência contra a mulher, eu vou fazer a minha autodescrição. Sou um homem negro, com cabelos pretos, tenho um pouquinho de topete aqui em cima, estou usando uma camisa branca, uma gravata verde e um terno cinza. Cumprimento a todos e todas, aos que participam desse painel, agradeço imensamente o gentil convite da ASP, que é essa brilhante associação que desempenha um papel de suma importância na sociedade e no meio jurídico paulista. Colegas de mesa, doutora Juliana, doutora Amanda, doutor Dimitri, doutora Márcia, é uma distinção dividir esse espaço com vocês, que me concederam a honra de compartilhar algumas reflexões sobre o tema proposto, e que interessa não só para a advocacia,
né? Interessa para toda a sociedade que é destinatária dos nossos serviços e que precisa caminhar rumo à igualdade substancial entre todas as pessoas. Saúdo a todas e todos que nos assistem e nos ouvem, em especial as bravas lutadoras pela igualdade de gênero, pois neste mês, né, que se comemora a caminhada de mulheres que não se conformam com as diferenças e que a cada dia vem rompendo inúmeras barreiras dentro do nosso país. A discussão que a gente está fazendo aqui hoje é de suma importância para que possamos alcançar melhores resultados em prol da sociedade, né, para que possamos, de fato, dizer que estamos numa sociedade mais justa e plural. Pois bem, eu me propus a falar sobre masculinidade e sobre como desconstruir o machismo no combate à violência contra a mulher. Inicialmente, é importante que tenhamos como referência que estamos localizados socialmente a partir de uma estrutura que coloca nossos corpos como centro. Assim, é possível dizer que a sociedade sempre se constituiu de modo binário, dividindo-se entre homens e mulheres a partir do sexo biológico definindo o gênero e determinando como nossos corpos devem se comportar. Por isso, ensinam-se os indivíduos a serem meninos ou meninas, a serem homens ou mulheres. Nesse sentido, é possível afirmar que existimos em uma relação de dominação, em uma relação de hierarquia, inscritos a partir de uma perspectiva de complementariedade. Corpos de homens e mulheres, masculinos e femininos, servem ao mercado e possuem valores e posições distintas. Os homens sempre atuaram no campo público, dominavam e dominam, né? Ou seja, são os que detêm poder, são os que exercem o poder. Já as mulheres sempre atuaram no campo privado, né? Cuidando da família, cuidando dos filhos, cuidando da casa, e, portanto, elas não têm poder, não exercem poder. E, historicamente, também, foram dominadas e controladas a partir dos desejos do homem, da família e da sociedade. Esses padrões, que até hoje, né, podem se distinguir um pouco, dependendo da cultura na qual estão inseridos, irão definir posições sociais e valores que não atingem apenas o sexo ou o gênero, mas também a raça, colocando-se homens não racializados na posição de maior privilégio e mulheres racializadas na pior condição de subordinação e vulnerabilidade. Portanto, é possível dizer que os corpos brancos são normais e os corpos racializados fogem, né, ao padrão do humano e universal, né? É a razão pela qual, né, esses corpos podem ser subordinados e desumanizados. Não apenas o sexo, mas também a raça está para os corpos em posição de conferir-lhes posições de poder e subordinação. Daí que, em uma divisão de papéis, pode-se dizer que tudo aquilo que foge do padrão binário estabelecido é considerado anormal e incompleto nas condições de masculinidade e feminilidade, de modo que são banidos, né, por não estarem ajustados ao meio social em que vivemos. Essas reflexões nos levam à conclusão de que as ideias acerca de onde se define o que é considerado normal ou anormal acabam por produzir os comportamentos de rejeição, os comportamentos de exclusão, os comportamentos de desigualdade e violência. A masculinidade é, portanto, um conjunto, né, de qualidades ligadas ao sexo masculino que é determinado pela força, pelo poder e pela dominação. Já a feminilidade, ela carrega consigo características de fragilidade, fraqueza,
capacidade de ser fecundado e de natureza dominada. Por isso, é preciso que pensamos, né, diferentes formas de entender a relação entre sexo, gênero e sexualidade, e que esses se articulam de modo desigual e que a sua relação com o corpo não precisa obedecer a um padrão que é considerado normal dentro da nossa sociedade. Sobre a masculinidade, é possível dizer que ela não é algo mutável, apresentando-se de acordo com a sociedade e as culturas construídas, dependendo, inclusive, de outros corpos e contextos. A masculinidade tem como comum a hierarquização e a subordinação de determinados corpos. Mulheres, crianças, idosos, homossexuais, né? Na medida em que esses acabam se distanciando de uma capacidade, né, de exercício de poder que está vinculada à força, à autossuficiência, à independência e à virilidade. Embora não exista hoje, né, uma masculinidade universal, é o corpo masculino que vai definir o que é normal, o que é público, o que é perfeito, o que é idealizado. Dentro da lógica da masculinidade, ser homem é não ser mulher. Ser homem é não chorar. Ser homem é não sentir. Ser homem é não demonstrar fraqueza. Ser homem é não demonstrar cuidado. Ou seja, ser homem é negar tudo aquilo que possa ser vinculado ao naturalmente feminino. O que eu estou querendo dizer com isso? Quero dizer que o sujeito se torna homem por meio de um processo histórico aprendido e ensinado e reproduzido ao longo dos anos, que forja, né, o sujeito a partir de uma série de renúncias. E nesse sentido, qual é o grande desafio disso tudo, né? Entendo que o grande desafio disso tudo aqui é que homens e mulheres, né, que a sociedade possa desmantelar essa estrutura, né, renunciando a privilégios e assumindo discursos e práticas também emancipadoras, que caminhem para uma humanidade que se desprenda dessas construções que acabam aprisionando vidas, né, em corpos e sexos, né. Dentro desse parâmetro, né, de aprisionamento, que, infelizmente, pelo aquilo que é considerado normal, é que muitas vezes, muitas vidas são ceifadas, né? E o próprio exemplo disso foi o próprio depoimento da nossa colega, que é a doutora Márcia, que na sua fala, né, contemplou isso de forma muito, né, ímpar, muito singular, muito objetiva e cirúrgica, né? Então, ela complementou muito isso que eu estava querendo explicar. Eu sou um homem negro, né? Eu sou um homem negro, brasileiro, e por tais condições, eu acabo sendo naturalizadamente periférico. E por que eu falo naturalizadamente periférico? Pois, independente da minha situação econômica, a negritude me mantém na periferia das relações humanas, né? E quando eu falo isso, eu não estou falando aqui de uma periferia espacial, né? Eu estou falando aqui de uma periferia de corpos, né? Afinal de contas, vivemos em uma sociedade machista e racista também, né? Majoritariamente, somos todos machistas, homens e mulheres, razão pela qual eu também fui criado nos modos machistas, né? Eu fui criado nos modos machistas. Meu pai me ensinou de um jeito, né? Desde pequeno, meu pai, ele sempre ditava as regras, né? Ele dizia para mim, homem não chora, né? Desde pequeno, muitas vezes, né? Infelizmente, eu vi meu pai agredir minha mãe, tanto verbalmente como fisicamente, né? E além disso, né? Desde pequeno, não me foi possível a demonstração de carinho, de afeto, né? Do abraço do meu pai com os meus irmãos, porque, afinal de contas, eu tinha que ser homem, né? Eu cresci em uma família na qual as marcas da escravidão ainda são presentes. Desde pequeno eu fui obrigado a ingressar no mercado de trabalho, pois por ser o menino mais velho da família, eu precisava assumir a condição de provedor, né? Ou seja, né, eu necessitava ser forte, independente e autossuficiente, né?
o ambiente familiar, né, acabou me apresentando a violência doméstica como algo naturalizado, né? Ou seja, o modo normal, né, de funcionamento da relação, onde a mulher apanhava e toda vez que não atendia aos desejos e necessidades do homem, né, ela era cada vez mais agredida, ou ela apanhava quando contrariava qualquer decisão machista, masculina que era, né, dada por aquele homem, né? As manifestações de afeto não aparecia como algo que fosse comum a um homem, né? E aí, nesse sentido, não era dado a oportunidade, né, de que fosse desfrutado dos abraços, dos beijos, dos colos, dos acolhimentos, né? Muito pelo contrário, a força motora da constituição da minha masculinidade, ela passava pela necessidade de ser um bom provedor, né? Na minha cabeça era isso, eu tenho que ser um bom provedor, né? E também tinha que resistir a todas as formas de violência, né? E eu falo isso por quê, né? Porque a violência racial é algo que marca vidas de homens negros, né? Ela marca de uma forma tão, né, agressiva, né, que na hora da constituição da sua masculinidade de modo racializado, né, ela acaba colocando essa situação muito pior quando a gente está falando de mulheres negras, né? E nesse ambiente, né, quando eu trago todo esse panorama, né, com os meus estudos críticos de um olhar mais voltado, né, para as questões dos direitos humanos, eu fui compreendendo que esses comportamentos, né, tidos como normais, não eram corretos, né? E compreendi principalmente que tais comportamentos normais precisavam ser transformados, né? E não precisavam ser transformados apenas para mim, né? Precisava ser transformado para toda a sociedade. Afinal, a maioria dos homens e mulheres nascem e são criados a partir desses valores. São esses valores que são considerados normais, que precisam urgentemente serem banidos da sociedade, né? Mulheres e homens, eles agem e se posicionam socialmente tratando como normal homens ditarem regras, normal mulheres não trabalharem fora de casa ou serem apenas empregadas domésticas, normal mulheres não estudarem, normal mulheres serem agredidas, né? Então, é preciso que a cada dia, né, possamos refletir e reposicionar esses comportamentos a partir das ideias de que apenas longe dessas construções é que, de fato, a gente poderá reduzir as desigualdades. Com efeito, minha compreensão sobre a masculinidade passa pela desconstrução do machismo para combater a violência doméstica, eliminando comportamentos que reforçam a ideia de que mulheres devem ser dependentes, de que manifestações de afeto por homens não são possíveis e de que existem espaços definidos um para outros, né? Como homem negro, eu pude perceber que as dificuldades que se apresentaram no meu caminho, até minha ascensão profissional, foram bastante diferentes em relação ao percurso das mulheres da minha família. E o que isso demonstra, né? Isso demonstra que o espaço público sempre prestigia mais a figura do homem, mesmo com a questão da raça, né? E entendo que é fundamental, né, que sejam forjados outros espaços, outras formas de viver, né, principalmente para as mulheres negras, para as mulheres trans, para as mulheres rurícolas, né, para as mulheres indígenas e para as mulheres quilombolas. Dentro desses inúmeros campos a serem explorados, eu vejo que o mercado de trabalho ainda precisa fortalecer as mulheres, né, e precisam promovê-las institucionalmente, né? E quando eu falo isso, não é só simplesmente fazer lá, colocar uma imagenzinha, né? Tem que ir muito além da representatividade e para poder, de fato, atender às suas demandas, né? A gente aqui não pode também se esquecer que, quando falamos do papel dos movimentos feministas na transformação da vida de mulheres, a gente não está falando de todas as mulheres. Infelizmente, não estamos falando de todas as mulheres, né? Mulheres brancas, né, elas acabam ingressando no mercado de trabalho, né?
elas ingressam, né, as mulheres brancas, elas ingressaram no mercado de trabalho, o que não era novidade para as mulheres negras. E por que eu falo isso? Porque elas sempre trabalharam, né? Mais que isso, né, mulheres brancas, né, elas começaram a deixar suas casas sob os cuidados de outras mulheres que eram, né, as mulheres negras que trabalhavam como domésticas. E essas mesmas mulheres brancas, muitas vezes, sequer consideravam, né, quais eram as necessidades dessas mulheres que estavam lá na sua casa, né? Se elas sofriam violência, se elas passavam fome, ou sequer se elas tinham, de fato, os direitos trabalhistas garantidos, né? Além disso, eu entendo que é fundamental que homens, né, desnaturalizem comportamentos no ambiente doméstico e que construam relações afetuosas, sensíveis com seus companheiros, companheiras, com seus filhos e suas filhas. Entendo, inclusive, que eu possuo um papel fundamental na construção das gerações futuras, pois, a partir dos meus filhos, né, promovendo, né, relações mais livres, mais conscientes das amarras que me prenderam, né, e que prenderam os meus antepassados também, para que a gente possa fazer das nossas atitudes práticas evidentemente emancipadoras. Compreendo, né, os marcadores sociais, né, compreendo as violências operadas a partir deles e de dentro, né, como parte de um grupo racializado, de oprimidos e de historicamente explorados, entendo que o meu papel é de denunciar, né, não só de denunciar, mas também de visibilizar, né, essas opressões, né, a fim de que não sejamos mais reprodutores dessas práticas. Eu entendo que um homem, ele pode ser forte, mas ele será mais forte ainda na força das mulheres que ele tem junto dele, né? Um homem pode resistir, mesmo que as lágrimas escorram pelos seus olhos. Um homem pode aceitar que uma mulher não atenda seus desejos e nem por isso deixá-la de amar, né? Um homem, ele pode compreender que a violência física marca o corpo, mas não transforma as vidas positivamente. Muito pelo contrário, né? Acaba aniquilando, né, com as relações e com elas próprias, né? Eu poderia aqui ficar apontando, né, tantos outros comportamentos e muitas outras sugestões para que a gente possa desconstruir a nossa masculinidade, mas eu acredito que o principal é que nós, homens, passamos a compreender essas diferenças e que não sejamos mais indiferentes ao mal que elas produzem, né? Eu sempre falo nas minhas falas, principalmente quando estou tratando das questões raciais, né, que a gente precisa se reeducar, né? E quando eu trago aqui para a questão de gênero, da desconstrução da masculinidade, eu também ratifico isso. Precisamos nos reeducar, né, e desconstruir tudo aquilo que nos foi ensinado de forma equivocada e totalmente arcaica, né, para que, né, dentro desse caminho, né, dessas desconstruções, cada um de nós possamos fazer, né, aquilo que a gente entende que quer ser feito, né? E para isso, na minha opinião, a gente não precisa de muita coisa, não. Basta querer, né? E a gente também, né, não podemos aqui esquecer que cada homem que compreende os efeitos maléficos e lesivos do machismo, ele acaba se tornando uma esperança de igualdade e de emancipação para todas as mulheres, né? Então, né, diante dessa fala, eu convido a todos, todas e todos a refletirem e a discutirem as mudanças das construções e das desconstruções, né, na maneira de pensar, na maneira de agir, né, para que, de fato, possamos viver uma sociedade mais justa e plural. Eu acredito que eu estou no caminho. Eu tenho convicção que eu estou no caminho. Tenho muito ainda a melhorar, né? Mas eu acredito que eu estou no caminho e tenho muito orgulho disso. Mas, principalmente, eu acredito que cada pessoa que está aqui hoje nos assistindo e nos ouvindo possa criar esse caminho no combate de toda forma de discriminação e intolerância. E é isso que eu espero, né, com essa minha fala. Essas eram as minhas ponderações sobre o assunto. Eu agradeço a oportunidade de distinção. Obrigado. Muito obrigada, Robson.
Eu acho que a gente está com o espaço super apertado para perguntas, mas eu vou fazer uma, enfim, para a gente ouvir Márcia e Amanda, e quem mais quiser fazer alguma consideração, é só porque eu acho que essa pergunta é bastante importante. Eu queria saber um pouco de vocês. Em 2019, o plenário do Supremo entendeu que houve ali uma omissão inconstitucional do Congresso por não editar a lei que criminalizasse atos de homofobia e de transfobia, né? E aí o julgamento daquela ADO reconheceu essa mora do Congresso Nacional para criminalizar os atos atentatórios a direitos fundamentais de integrantes da comunidade LGBTI+, né? E aí o Supremo passou a equiparar a homofobia e transfobia aos dispositivos da Lei 7.716, para considerar como discriminação e preconceito a homofobia e a transfobia. Então, eu queria ouvir de vocês, na verdade, nem é a questão específica da criminalização em si, mas como vocês veem que esse avanço tem consequências em termos da ocupação dos espaços, né? E não só nas respostas criminais que vão ser dadas à violência, mas como isso pode contribuir para esse aumento de diversidade efetiva nos espaços de poder. É um pouco essa pergunta. Olha, eu vou responder primeiro, Amanda, depois você completa, porque foi até engraçado. Eu acho que o Jimmy estava também. Nós estávamos num evento em Osasco, tinha um grupo de garotos conversando com o Dr. Pauliotti, discutindo que precisava ser feito alguma coisa, né? Foi dali, e o Paulo parou, pensou, e um dos meninos falou, não caberia, eles são omissos e tal, e o Paulo, eu vou pensar sobre isso. Eu estava ali, eu assisti. Depois, o Partido da Cidadania entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, já que o Congresso é omisso com relação a uma questão constitucional. O Supremo julgou, e, na verdade, ele não igualou, né, a questão do racismo. É racismo, considerou como sendo racismo. O Pauliotti sempre frisa isso, se ele escuta alguém falar, não é racismo. É racismo, não é que igualou ao racismo, não, é o próprio, né? É assim como a questão que já haviam outras questões sido julgadas, consideradas da mesma forma, como a questão de religiões, né, judaica, etc. Já haviam outras questões que têm sido entendidas assim antes, então foi na mesma linha, e eu acho, agora, respondendo a pergunta propriamente dita, eu acho que, veja, eu cresci, como foi dito já antes, eu cresci ouvindo piadinha, eu cresci ouvindo gracinha, eu cresci ouvindo, mas isso não tem problema, mas piada, mas por que não pode? Não, pode. De racismo, de homotransfobia, piadinhas, comentários, isso, para mim, que era, e ninguém sabia, mas eu sabia, era mais uma forma de opressão muito grande, né? E quando a gente pensa, depois da lei do racismo em si, a gente parou de ouvir piadinha, né? Hoje, a gente não ouve mais piadinha. Ainda, eu acho que a lei precisa ser mais divulgada. Outro dia eu estava numa conversa no grupo, o pessoal falou, não, mas não é crime. Eu falei, sim. Você preste atenção, porque ainda se precisa, eu acho, divulgar um pouco mais essa questão, mas é educativo, né? Eu estive lá, apertei a mão do ministro Barroso e disse, é educativo. A função é educar, não é punir, é educar. E a gente faz educação, a gente não faz de um dia para o outro. A gente não educa uma pessoa, eu como educadora posso dizer, a gente não faz uma pessoa aprender tudo um dia, é um processo, né? E esse processo começou ali, está se desenrolando ao longo do tempo,
espero que a gente continue, que não haja mudanças, né, Di? Que não haja mudanças aí no Supremo no futuro e que não haja retrocesso. Eu concordo bastante com a questão da visão educativa e acredito que a decisão tem esse condão de começar a ajudar nesse ponto, mas ainda existe um outro aspecto que a gente precisa descobrir como enfrentar melhor, que são aquelas pessoas que usam da discriminação para conseguir poder, para conseguir voto, para conseguir audiência, para conseguir dinheiro. Porque a decisão, ela foi proferida em dia 13 de junho de 2019. Né? A primeira condenação após a decisão veio ano passado. Foi o caso daquele segurança que expulsou a mulher trans do banheiro do shopping lá em Alagoas. Ele foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão, se eu me lembro bem, e 10 salários mínimos. Só que quando a gente vai ver com os poderosos, muitas vezes a pessoa tem um programa de televisão, fica propagando discriminação ali. Muitas vezes a pessoa tem um cargo em um ministério, por exemplo. Nós temos algumas representações aí na PGR contra essa pessoa que está popular nos últimos dias. E aquilo ali dificilmente dá em alguma coisa. Por quê? Primeiro a gente esbarra na questão da autonomia funcional, né, do Ministério Público. Muitas vezes o Ministério Público entende que aquela questão que a gente está no movimento, aquela questão que a gente que vive isso entende que é um crime, o Ministério Público não entende. E mesmo quando entende que aí existe a aplicação dos institutos despenalizadores, né? Muito comum que seja oferecida a acordo de não persecução penal ou outras questões nesse sentido. E hoje é interessante a gente mencionar também que pelo menos 5 ministérios públicos no país possuem algum tipo de documento recomendando que não sejam aplicados institutos despenalizadores em crimes de racismo. E mesmo quando a pessoa vai a julgamento e é condenada, aí tem a pena substitutiva por restritiva de direitos. Então, aquela pessoa que ela é um racista contumaz, que ela exerce a discriminação para ter algum tipo de lucro, ela dificilmente vai ser punida. A educação, com certeza, é o primeiro passo que a gente tem que buscar para a gente mudar essa realidade. Mas essas pessoas que agem de maneira dolosa para obter algum tipo de proveito, eu acredito que a gente ainda falha muito em conseguir atingir aquilo. Eu gosto sempre de citar, por exemplo, uma senhorinha que nasceu lá no interior de Goiás. Não vou querer que ela responda por um processo criminal. Vou querer dialogar com ela. Mas uma pessoa que tem um programa de televisão e chama a população LGBTI de raça desgraçada, essa pessoa ela precisa encarar a justiça. Então, assim, essa é a dificuldade que eu vejo. Aí, essa aqui é a minha estagiária que pulou aqui agora. Essa é a dificuldade que eu vejo. A gente tem essa influência da decisão sobre muitas pessoas, mas aquelas pessoas que têm algum tipo de poder, seja financeiro ou algum poder de influência política, elas pouco se importam, porque elas sabem que não vão dar em nada. E isso é muito perigoso. Obrigada, Amanda. Márcia, não sei se Dimitri ou Robson querem fazer algum comentário. Eu só vou fazer uma complementação bem precisa mesmo, até por conta do tempo, né? Eu acho que essa decisão também, ela mudou bastante, né, em relação às pessoas negras, né? Principalmente porque, né, após, né, essa decisão, aumentou significativamente, né, o número de denúncias e processos, né, em relação às questões raciais, né, e principalmente, né, como eu já havia dito aqui, que nós precisamos nos reeducar. A doutora Márcia também acabou de falar aqui, né, que é uma questão mais de reeducação do que de punição. Acho que isso é muito importante. Acho que a doutora Márcia falou muito, foi muito feliz no comentário dela dizer que é uma questão mais de reeducação, porque o objetivo, ninguém quer ficar punindo as pessoas. A gente quer que, de fato, nossos direitos, né, sejam respeitados. E por conta, né, daquela educação que eu disse, que era uma educação arcaica, antiga, que indicava, né, valores que não eram os valores adequados, a gente precisa se reeducar. Óbvio que aquelas pessoas que não querem se enquadrar por meio da reeducação, aí sim elas têm que ser penalizadas. Obrigado, acho que é isso. Eu volto rapidamente, Juliana, eu volto a insistir, eu acho que a gente precisa repensar nosso pacto com o Poder Judiciário.
a lei de racismo, de crime, contra crimes raciais no Brasil, ela teve, me corrija, Robson, se eu estiver errado, uma eficácia quase nula no Brasil. Ela tem uma eficácia, talvez, pedagógica, de orientar condutas, mas a sua aplicabilidade foi quase nula no país. Imagine você, uma lei que tem uma importância singular, não estou desmerecendo a importância da lei, fruto, inclusive, de processos de lutas históricas do movimento negro unificado, impactando a Constituinte brasileira, mas, na sua concretude, uma eficácia quase nula. Imagina se ela vai servir para proteger uma população que até hoje não alcançou ainda a dimensão de ser tratada com dignidade de modo geral pela sociedade. Posso só fazer um parênteses nesse seu comentário, Dimitri? E sabe por que na maioria, essa eficácia é nula? Porque a gente não tem diversidade, a gente não tem pessoas hoje que olham para o direito, né, com um olhar voltado para as questões humanas, né? Infelizmente, as pessoas olham para o direito posto-positivado e são pessoas que muitas vezes foram criadas dentro de uma bolha e que acabam tomando decisões que, infelizmente, acabam não aplicando a lei como ela deveria ser aplicada. Desculpa fazer só essa ponderação, porque essa sua mas fala acho que foi tem uma questão aí, importante. mas acho que tem uma questão, Robson, de racismo. Sim, tem, porque Não é só uma questão da vivemos não numa sociedade convivência racista. com a coletividade, sabe? Acho que não. Acho que nossa estrutura é racista e homofóbica e transfóbica. Acho que a gente não pode perder isso de vista, não. Porque Concordo. o processo educativo que Márcia toca tem que necessariamente tocar nessa estrutura discriminatória que a gente vive. Então, acho que é muito difícil imaginar que a lei, a interpretação do Supremo, vai conseguir impactar uma mentalidade jurídica extremamente positivista, racista, e que tem pouca disposição a poder aceitar, por exemplo, as diferenças sexuais e de gênero, que são muito perigosas para o sistema. Ainda mais, e aí eu não quero deixar de falar, ainda mais no contexto político que nós estamos vivendo. Não serei eu se não falar, se Márcia me conhece, ainda mais no contexto político que estamos vivendo, que é um contexto em que viceja no país o fascismo, num país governado por pensamentos e ideias de extrema-direita calcadas na corrupção sistêmica. É isso que a gente está vivendo. Quando você pega discursos que são contrários à diversidade sexual e de gênero para poder nos atacar, a finalidade disso não é só reverberar um discurso que aparentemente tem algum cunho moral. A finalidade é uma só: reverberar a disputa moral que dá àqueles que estão governando da extrema-direita legitimidade junto à sua base. É nesse contexto que a gente está vivendo, em que a questão racial, de gênero, feminista, é tomada como pressuposto a negar direitos, que a gente tenta avançar. E por isso que está tão difícil. E é por isso também que eu entendo que é preciso resgatar, sobretudo, os valores da democracia e da Constituição de 88, como referenciais éticos mínimos na convivência e na concretização, na convivência social e na concretização do Estado democrático de direito. E a própria investida na educação, né, contra a discussão de questões de gênero e sexualidade nas escolas, assim, isso tudo é esse contexto trágico que a gente está vivendo. Mas, de toda forma, eu queria... E, Juliana, nesse contexto, inclusive, né, gostaria aqui de chamar a atenção, né, de todos e todas e todos, que esse ano a lei de cotas ela vai ser revista, tá? Ela foi criada, né, e ela tem um prazo de 10 anos para ser revista, e esse prazo se encerra agora, né, em agosto, né, começa-se a fazer a revisão dessa lei. E aí a gente tem que ficar atentos, porque, né, a lei de cotas foi uma lei criada, né, com a luta, né, de todos os movimentos, né, raciais, e que se, né, depender, né, de quem for revisar, né, existe a possibilidade aí da gente cair num retrocesso, né, dessa lei ser extinta, né? E essa lei é de suma importância para que as próximas gerações, né, consigam, né, ingressar nas instituições de ensino, consigam cursar um curso superior, né? E é importante que ela seja mantida por muitos anos ainda, porque a gente está muito aquém, né, daquela sociedade justa e plural que a gente fala, e principalmente num país, né, que fala que a gente vive numa democracia racial, onde sequer, né, a gente tem elementos mínimos de democracia racial. Então, eu gostaria de atentar aqui, né, chamar a atenção de todos e todas e todos, para que a gente fique atento aí nessa revisão da lei de cotas aí, que é de suma importância para a sociedade. A pauta, hoje a pauta mais debatida é a questão da educação, né? Eu estou na frente parlamentar de defesa dos direitos humanos,
e eu estabeleci como um dos projetos prioritários a questão da revisão da lei de cotas. Eu faço o acompanhamento da agenda legislativa LGBTI+, no Congresso Nacional, e quando a gente vai analisar a questão da educação, é a pauta mais disputada. O projeto de lei da Escola Sem Partido tem mais ou menos 32 apensos, da última vez que eu contei. Então, assim, existem todos os tipos de disputas ali dentro. E tem um fenômeno... Sendo que o Supremo já julgou inconstitucional, né? Enfim. Semana passada teve uma lei de escola sem partido aprovada lá em Sinop, em Mato Grosso. Eu estou redigindo a DPF aqui, eu quero dar entrada até segunda-feira. Mas, assim, existe eu costumo chamar esse fenômeno de blitzkrieg legislativo, que existe a desinformação, os grupos de extrema-direita propagam essa desinformação nos meios de comunicação de massa, e aí, quando aquele pânico moral é criado, os legisladores municipais e estaduais, eles começam a propor leis no Brasil inteiro. E aí a gente fica sem ter muito tempo de reação, né? Porque aí é a lei de escola sem partido sendo aprovada no Brasil inteiro, é lei querendo proibir o uso de linguagem neutra, é lei querendo proibir trans de usar banheiro, é lei querendo proibir trans de praticar esporte. Né? Eles criam pânico moral e aí o povo começa a propor projeto de lei. É muito difícil lidar com isso, né? Mas acredito que amanhã há de ser outro dia. Sim, apostamos nisso, Amanda. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, do Robson, do Dimitri, da Amanda, da Márcia. Foi muito bacana. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais um tempão, mas como eu sei que várias de nós acordamos cedo e temos agenda complexa para amanhã, então, infelizmente, a gente vai ter que refazer essa conversa num outro dia, numa outra oportunidade. Eu queria agradecer também aos associados e às associadas que estão aqui nos acompanhando e ficamos por hoje por aqui e marcamos uma próxima conversa mais adiante para falar das questões que ficaram pendentes. Obrigada. Obrigado, valeu.